Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos novamente a este canal, que é o canal da Pierrot Advocacia, dedicado ao direito de família, ao direito das sucessões e principalmente ao planejamento patrimonial e sucessório da família. E se você está chegando aqui, meu nome é Rubens Pierrot Júnior, sou sócio fundador da Pierrot Advocacia e criador deste canal. Hoje, trazendo esse assunto, quem somos, fazendo uma apresentação do nosso escritório, até em função de algumas mudanças que nós realizamos recentemente no nosso plano de negócios. Vamos falar aí das nossas especialidades, nossos valores, vou falar um pouquinho sobre mim, e além do escritório, você vai perceber que a Pierrot Advocacia é muito mais do que um escritório de advocacia. Lembrando que nós estamos presentes aí também nas mídias sociais, do Facebook, com uma página lá, Pierrot Advocacia, lá no Instagram, o @Pierrot Advocacia, e também lá no LinkedIn, Pierrot Advocacia. Tá? Lá no nosso site, o pierrot.adv.br, você também encontra um blog com um artigo sobre esses assuntos, sobre o direito de família, direito de sucessões e planejamento patrimonial e sucessório da família. Então, se você está assistindo este assunto mesmo, quem somos, a apresentação do escritório, já subi um artigo para lá, como você está vendo, quem somos, basta clicar ali em cima, blog, últimos posts, né, últimos textos, clicar, se no momento que você está assistindo esse vídeo não encontrar, em primeira mão, só você rolar um pouquinho mais para baixo, você clica ali em Pierrot Advocacia Quem Somos e o artigo vai abrir inteiro aí para você. Né? Se você já leu, veio para cá, você vai ver que a gente vai complementar um pouco as informações lá do artigo que foi postado lá no blog. E se você está assistindo aqui a esse vídeo, antes de ler o artigo, depois eu recomendo que você dê uma passadinha lá e veja também o que nós escrevemos aí sobre o escritório, e que um vai complementar o outro. Esses, então, foram os posts que nós publicamos essa semana nas mídias sociais, uma série de 5 posts, quem somos, especialidades, nossos valores, né, o advogado, e além do escritório, a gente vai passar um pouquinho aí com vocês de cada um. Então, primeiramente, aí o quem somos, né? A Pierrot Advocacia é um escritório que trabalha com a advocacia preventiva e trabalha buscando a conciliação, mediação entre as partes, né? Nem sempre foi assim, né? No início, o escritório, ele atuava também na área litigiosa. Nós percebemos com o tempo que, sinceramente, né, não, já que na nossa pegada aqui do canal do YouTube, da Pierrot Advocacia, né, sinceramente, pessoal, não vale a pena, né? Processos judiciais com muita litigiosidade, as partes não se entendem, é muito melhor a gente conversar um com o outro, sentar, falar assim, pô, como é que a gente resolve, o que é importante para você, e para você o que é importante, né? O que são coisas que você não abre mão, o que dá para flexibilizar. Então, a gente vai buscando essa mediação entre as partes para que elas mesmas, dentro da autonomia de vontade da família, decidam e não terceirizar a decisão para um juiz que, no final das contas, né, muitas vezes acaba não agradando nenhum nem outro. Né? Processos caros, desgastantes, para ter um resultado insatisfatório. Não vale a pena. Então, vendo isso daí, e lá especificamente no direito das sucessões, fazendo inventário e partilha e vendo o quanto o inventário e partilha dilapida do patrimônio das famílias, às vezes a família brigando, os herdeiros brigando, né? Porque isso acontece também, mas não só por conta disso, por conta do que esses processos eles são muito caros também, imposto de transmissão causa mortes, o que os próprios advogados cobram, né? Caríssimo aí, né, com mínimos aí tabelados, né, pela OAB. Então, isso acaba sendo muito caro. O inventário e partilha acaba dilapidando, muita gente não sabe, de 20% a 40% do patrimônio das famílias. Então, depois de passar por essas experiências, vendo o que acontecia, a Pierrot Advocacia, né, nós pensamos, fala assim, não, a gente precisa ajudar as famílias de uma maneira melhor, buscar mais efetividade nisso. Não chegar a uma solução lá na frente, mas uma solução que as pessoas já chegam lá no final esgotadas, não é verdade? Então, por isso aí, vou colocar o post aqui maior para vocês verem, ó, somos um escritório dedicado ao planejamento patrimonial e sucessório da família,
com especialidade no direito de família e sucessões. Nosso foco na advocacia está na advocacia preventiva, que é justamente quando a gente faz esse planejamento patrimonial e sucessório da família, evitando que lá na frente, né, a família tenha que passar aí por esse horror que é inventário e partilha. E buscando sempre as soluções amigáveis, né, por meio de conciliação, mediação aí dentro do direito de família e das sucessões. O escritório conta com 3 ambientes. No início, quando o escritório foi fundado, a gente fazia aquele atendimento tradicional, o cliente vinha até o nosso escritório no centro do Rio, e, assim, aquele atendimento que todo mundo conhece. Depois, né, aconteceu a pandemia da Covid-19, muitas pessoas já não se deslocavam, a gente nem podia, né, sair à rua para as normas aí de recomendação, né, para não difundir aí mais o vírus, então houve todo aquele confinamento, aqueles períodos que a gente ficou isolado, mas os problemas não deixaram de acontecer. Então, durante a pandemia, nós começamos a atender também aí na forma online, pela internet, como está mostrando aí no vídeo, atendemos em 3 ambientes. Depois que a fase mais intensa da pandemia passou, vários clientes já acostumados com essa forma, serem atendidos aí pela internet, aí pela plataforma Zoom, passaram os clientes mesmo a pedir que a gente atendesse dessa maneira, não perdendo tempo de pegar um táxi, de se deslocar até o centro da cidade, né? Trânsito na ida, trânsito na volta, então ficou bastante prático para todo mundo, né? Tanto para o cliente quanto para a gente no escritório, que otimizou muito o nosso tempo, né? É muito bom realmente esse atendimento online, né? E com o trabalho em home office, eu decidi abrir mais um espaço de atendimento, ambiente VIP em hotel em Copacabana, que é onde eu moro, né? Então, eu moro num hotel aqui em Copacabana e pensei, por que não atender aqui quando as pessoas, né, começaram a já poder sair, e algumas pessoas elas preferem realmente conversar com o advogado presencialmente, né, e não pela internet. Então, eu pensei, por que não abrir mais um espaço aqui? E passei a chamar de VIP, porque, olha, é um ambiente bem agradável, a gente adora receber os clientes aqui no hotel, né? Então, a Advocacia hoje está com esses 3 ambientes de atendimento, o business, que acaba sendo bom para quem trabalha no centro, né? O prático, que é excepcional, né? Otimiza muito tempo aí para todo mundo, e o VIP, para quem quiser ter aquele atendimento mais pessoal, vindo aqui em Copacabana, aqui no hotel, tá? As áreas da especialidade, já estava comentando aí no post anterior, né? O planejamento patrimonial e sucessório da família, que é o foco da PRO Advocacia, e o nosso principal instrumento é a holding familiar, nas suas diversas modalidades. Que, assim, modalidade, Rubens, assim, depende do objetivo da família. Às vezes a família, ela quer constituir uma holding só para proteção patrimonial, para transferência desse patrimônio para a família, a gente constitui essa holding patrimonial. Às vezes a família tem diversos imóveis que quer alugar, está pagando muito ali como pessoa física, 27,5%, né, tributação. A gente consegue reduzir isso daí montando uma empresa para explorar essas atividades imobiliárias. Holding médica, os profissionais que trabalham em atividades de risco, né, para não colocar em risco que já conquistou o patrimônio da família, a gente acaba deixando muito bem organizadinha, né, todo esse planejamento patrimonial, acessório, todo que a gente acaba fazendo aí para as famílias. Então, hoje, o nosso principal instrumento na área da advocacia preventiva o planejamento patrimonial acessório por meio da holding familiar. Vou sair um pouquinho aqui da tela para mostrar na parte do direito de família, então, atuando, como eu já tinha adiantado, de forma amigável no âmbito judicial e extrajudicial, promovendo acordos em divórcio, partilha de bens, regime de guarda e convivência com os filhos. Como eu falei, é muito melhor, né, chegar a um acordo, a família por si, vai discutindo, às vezes leva um tempinho maior, né, dependendo aí, né, desses conflitos, do que está em jogo, leva um tempinho maior, mas esse tempinho maior, vou dizer que é muito menor do que ajuizar uma ação e começar a brigar na justiça. A justiça, ela já
era bastante lenta, né? E depois da pandemia, a situação, eu posso dizer, né, vendo que realmente piorou. Então, falando assim de coração, né, evite ao máximo possível entrar numa ação judicial assim, litigiosa para resolver problemas que você mesmo pode resolver, né, com a outra parte de uma forma amigável. E é o que a gente sempre busca, essa conciliação, mediação, autonomia de vontade para as famílias, né? Vocês decidem, em vez de terceirizar essa decisão para um juiz, e muitas vezes chegar ali no final, o que acontece depois de um processo caro, desgastante, demorado, né, não é incomum que ambas as partes fiquem insatisfeitas, né, com o resultado, com a solução do juiz, né? Então, eu realmente não aconselho e acredito, sinceramente, que a melhor maneira que a gente tem de ajudar as famílias é buscando essa conciliação, mediação, que inclusive está no Estatuto de Ética e Disciplina, né, dos advogados, no nosso Código de Ética e Disciplina, digo, essa busca da conciliação, mediação como um dever aí do advogado. Na área do direito das sucessões, é a mesma coisa, procurar de forma amigável resolver, né? O inventário e partilha, ele acaba sendo muito burocrático. Então, assim, para quem não se planejou antes, não fez aquele planejamento patrimonial sucessório, não deixou tudo arrumadinho, vai ter que fazer inventário e partilha, não vai ter como fugir disso, né? Mas, novamente recomendo, né? Reúne quem são os herdeiros, vamos chegar num acordo, não é bom brigar, né? Até em situações que seriam mais complicadas, pode descobrir que tem um filho, numa relação extraconjugal, olha, mesmo em situações mais complicadas, a gente sempre tem a intenção, né, de reunir a família, a gente sempre tenta chegar a um acordo, que é muito melhor, como eu estou falando, do que entrar numa aventura achando que vai se dar bem. Muita gente acaba, assim, falando sinceramente, indo a advogados e querendo que o advogado fale o que ela quer ouvir, não é verdade? Não é? A Perrot Advocacia não faz isso, né? O cliente chegava lá, falava assim, olha, você está imaginando isso, você quer isso, mas a outra parte vai se opor, e assim, já adiantando como advogado, né? O advogado da outra parte deverá fazer isso, 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 a outra parte deverá alegar isso, 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 que é bom para conscientizar, né? Infelizmente, alguns profissionais, em toda profissão tem bons e maus profissionais, alguns profissionais, além de não tentar uma conciliação, mediação, ainda ficar pilhando o cliente e falando o que o cliente quer ouvir, o cliente acaba achando naquele momento inicial o advogado ótimo, depois, ao longo do processo, né, vai ver que ele vai sair perdendo nessa, né, por esse desgaste enorme, tempo de processo e todos os gastos que ele vai ter. Então, novamente, a melhor forma que a gente tem é essa, buscando a conciliação, e é isso que a Perrot Advocacia faz. E uma terceira área de atuação nossa é a parte de imigração, né? Na verdade, uma quarta, né? Porque seria o planejamento patrimonial e sucessório da família, se bem que isso daí está incluído aí dentro do direito de família das sucessões. Mas atuando no planejamento patrimonial de uma forma preventiva, o direito de família das sucessões de uma forma conciliatória e imigração. Então, dentro de imigração, a Perrot Advocacia, ela ajuda imigrantes, né, que estão vindo aqui para o Brasil, inclusive a parte de abertura de empresa, toda a parte de vistos para residência, trabalhos, isso em diversas situações. Então, nós já ajudamos diversas pessoas, só não vou comentar aqui os casos, mas casos aí bastante interessantes, relevantes, né, de pessoas aí migrando aqui para o Brasil. Né? E fazendo também essa parte de abertura de empresa, tanto para estrangeiros não residentes, existem algumas peculiaridades, o estrangeiro que não mora no Brasil, não reside no Brasil, ele pode abrir uma empresa no Brasil? Pode, né? Existem algumas especificidades disso, particularidades. A gente faz essa abertura também no escritório, ou para a pessoa que vem para o Brasil, que a gente fez o visto e faz a abertura de empresas para estrangeiros aqui no Brasil. A gente tem ajudado bastante aí,
até aí pela facilidade que eu tenho com idiomas, vocês vão ver aí quando chegar na parte do advogado, né? Mas é um trabalho aí bastante gratificante. Fazendo uma observação sobre essa parte, né, do direito internacional, de ajudar, né, de imigração, no início do escritório, nós trabalhávamos também, bom, a gente trabalhava com a parte litigiosa, como falei para vocês, o escritório hoje não trabalha mais na área litigiosa, né? A gente busca ao máximo possível chegar a um acordo, não chegando a um acordo, que pode acontecer, né, dependendo aí da relação, né, das pessoas, dos problemas, o escritório ele se compromete, né, até eticamente, com uma cláusula de não litigiosidade, de, obviamente, não tomar partido nem de um nem de outro, caso a gente não chegue a um acordo. Então, nosso objetivo realmente é chegar a um acordo. Não chegando nesse acordo, a gente não toma partido, obviamente, de nenhum dos dois. E daí, então, as partes que não chegaram a um acordo vão procurar cada um seu advogado para ir lá, então, resolver esse problema de uma forma litigiosa lá na justiça, tá? E uma outra área que a PJ Advocacia deixou de atuar é na área da cidadania italiana, né? Tem gente que manda mensagem, fala assim, poxa, que pena, abre uma exceção, faz para gente, porque vocês pararam, né? Pô, tem referências ótimas do escritório, né? Das parentes, amigos que fizeram por vocês, né? A gente fazia a parte de cidadania italiana, tanto o processo administrativos extrajudiciais aqui no consulado, o extrajudicial, né, que é o administrativo lá nos comuni, nas cidades, né, da Itália, e o judicial também com os nossos parceiros lá, né, que começou no Tribunal de Roma, hoje pode fazer nas regiões, é feito aí no local onde o ascendente italiano vivia, né, mas antigamente era só no Tribunale di Roma. Mas, enfim, a PJ Advocacia acabou deixando. Mas por quê? Bom, a gente acha que foi uma fase muito legal, a gente ajudou muitas famílias, a gente tem uma sensação boa de missão cumprida, mas foi uma fase. Então, como a gente está muito focado hoje nessa advocacia preventiva, na busca de soluções amigáveis, né, direito de família, direito de sucessões, mas principalmente, né, o carro-chefe hoje do escritório é o planejamento patrimônio sucessório da família por meio da holding familiar, a gente teve que abrir um espaço para se dedicar mais a isso, a gente acabou deixando aí a parte de cidadania italiana, mas aí com essa sensação de missão cumprida. Imigração, esse atendimento aos estrangeiros, né? A gente já fazia, a gente continuou fazendo, e até de uma forma aí mais ampla, né? Com essa assessoria em relação à abertura dessas empresas também, tá? Então, um pouquinho aí da nova forma de atuação da PJ Advocacia. Valores. A PJ Advocacia, nós escolhemos, né? Eu escolhi 3 valores principais para o escritório: profissionalismo, ética e humanidade, né? Então, esses 3 valores, né? Profissionalismo, ética e humanidade, que são os valores principais do escritório. Mas alguém poderia falar assim, tá bom, Rubens, né? Profissionalismo, ética, humanidade, mas, assim, isso fica muito abstrato. Então, para ficar menos abstrato e explicar o que a gente entende por profissionalismo, o que a gente entende por ética e o que a gente entende por humanidade, né? Eu acrescentei ali, né? Incluí em cada um desses valores 3 outros valores que eu entendo que estão incluídos aí, características, né? Ou valores que eu entendo que estão incluídas aí em cada um deles e que explica aí, né? Esses nossos valores principais. Então, profissionalismo, né? O primeiro é expertise. Então, é aquela, justamente, quando a pessoa fala assim, nossa, esse é profissional, né? Esse entende realmente do que faz. Então, é expertise, né? Acho que é a primeira coisa que a gente lembra aí quando fala assim, elogia, né? Que fala assim, esse é profissional. Então, no profissionalismo, não dá para ter profissionalismo, para ser profissional, né, na essência aí do termo, se a pessoa não conhecer muito bem o que ela faz, né? Ter realmente uma expertise, ser um especialista, né, naquilo que faz. Além da proatividade e responsabilidade por tudo que está sendo feito, pelo seu trabalho, né? A proatividade para conduzir
todo o processo, todo o trabalho, né, num tempo razoável aí, né, com iniciativa, que eu acho bastante importante. Além de profissionalismo, então, a gente passa aí para a ética. Acho que não existe um bom trabalho também sem ética. E ética aí sempre primando pela verdade, pela transparência, sendo sempre bastante transparente, né, com o cliente. E assim, e leal. Bom, dizendo assim que ética é um valor de mão dupla, né? Tanto o advogado em relação ao cliente, quanto o cliente em relação ao advogado. Né? Então, tem cliente que chega para o advogado querendo mentir para o advogado. A gente percebe, né? Muitas vezes. Então, não dá para o advogado basear toda a defesa do cliente, né? Ou tentar chegar a um acordo, né? Como é o foco da advocacia hoje, tentando essa conciliação, mediação, a gente tem que saber, assim, tá, mas me conta, o que está acontecendo? Né? Qual a verdade para eu tentar fazer a conciliação? Se esconder do advogado não dá, né? Então, sendo assim, a verdade, transparente, lealdade, né? Tanto do advogado para o cliente, quanto do cliente para com o advogado, né? Bastante importante aí. E mais um dos nossos valores aí, que é a humanidade, né? Sendo discreto, né? Esses assuntos de direito de família, a gente tem que ter discrição, bastante discrição, além da própria sigilo profissional, né? Que é uma obrigação de todo advogado. Discrição, ter sensibilidade, empatia, né? Porque é desgastante, né? A pessoa está passando por um divórcio, são vários problemas, tem todo um psicológico, né, de aceitação, negação, várias coisas que a pessoa tá lidando ainda, né? Alguns professores falam que existe o divórcio jurídico, que é esse divórcio, né, feito com o advogado, mas tem o divórcio social, né, o divórcio familiar. Então, quando dá notícia para a família, para os filhos, né, para os amigos, ficam sabendo. Agora, quem é amigo de quem? Então, a gente tem que ter muita sensibilidade, muita empatia para ajudar a família, senão a gente também não consegue chegar a um acordo, né? Então, esses são os três grandes valores da PRO Advocacia, que pautam aí todo o nosso trabalho: profissionalismo, ética, humanidade, né? Profissionalismo, vou repetir, com expertise, proatividade, responsabilidade; a ética com a verdade, transparência e lealdade; e humanidade com discrição, sensibilidade e empatia, tá? Bom, vou apresentar aí, falar um pouquinho de mim, né? Talvez muitos de vocês já me conheçam, mas, de repente, alguma curiosidade que eu até coloquei aí, né? Para vocês saibam aí quem está à frente da PRO Advocacia. Né? Como eu falei aí no início do vídeo, eu sou Rubens Piotti Júnior, me graduei pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 2007, sou pós-graduado em Direito das Famílias e das Sucessões pela PUC-Rio, sócio fundador da PRO Advocacia, sou associado ao Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, né, o maior instituto aí que trata de direito de família e das sucessões, inclusive responsável aí por grandes avanços, né, nessas áreas, projetos de lei e tudo, e sou membro do time Holding Brasil e da Confraria Diamante. Essa Confraria Diamante, o time Holding Brasil, né, são lugares onde se reúnem alguns dos maiores especialistas em planejamento patrimonial da família do Brasil. Né? Assim, claro que existem outras pessoas, professores e tudo, mas eu ouso dizer, eu vou dizer até o seguinte, nem ouso dizer, eu vou afirmar categoricamente que ninguém faz mais holdings familiares do que os membros do time Holding Brasil, e principalmente dos membros da Confraria Diamante, que é a mentoria que existe ali dentro, né, de mais alto nível dentro da área de holding familiar no Brasil. Né? Então, essa associação do time Holding Brasil é responsável também por difundir conhecimentos aí, capacitando advogados, contadores, né, e profissões afins aí a trabalhar nessa área, com que há de mais atualizado sempre, né, inclusive promovendo encontro. Então, no final de 2022, por exemplo,
aconteceu lá um encontro internacional de holding familiar, foi sediado em Miami. A Perrot Advocacia, eu tive a grata oportunidade, né, a honra de ter sido convidado, realizado uma das palestras lá no Encontro Internacional de Holding Familiar em Miami. Então, muito importante também, né, muitas vezes aí para a pessoa que está procurando, né, realizar um planejamento patrimonial da família, é sempre uma dica que eu deixo, verificar se o profissional, né, que ela está procurando pertence aí ao time Holding Brasil. Como é o caso, por exemplo, você precisa você vai procurar um profissional, vamos lá, para fazer uma cirurgia. Primeiro você procura lá um especialista, né, naquele assunto, e depois você ainda vai pesquisar se aquele profissional ele pertence à sociedade especializada, né? Por exemplo, cirurgia plástica, né? A mulher quer realizar uma cirurgia, um aumento de mama, por exemplo, ela vai procurar primeiro assim, não vou num clínico geral, né? Vou ao cirurgião plástico, eu quero, né, o resultado ali, tudo certinho. E depois fala assim, mas ele fez a residência médica, a cirurgia plástica, ele fez a pós, né? Ele é especialista. Ele participa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso acontece, a gente fala assim, um exemplo fácil, né, na medicina, mas isso acontece na advocacia também. A advocacia também tem suas sociedades, né? No direito de família e das sucessões é o IBDFAM, né? E dentro da holding familiar, hoje, a maior comunidade, né, de especialistas em holding no Brasil é o time Holding Brasil, tá? E essa Confraria Diamante como a mentoria de mais alto nível aí nessa área. Bom, coloquei algumas curiosidades sobre mim. Eu tenho dupla cidadania, né? Nasci no Brasil, nasci em São Paulo, sou brasileiro nato, mas também sou italiano por descendência. Meu bisavô veio da Itália e chegou ao Brasil em 1895. A família foi trabalhar nas lavouras de café em São Paulo, também em fábricas, né? Em São Paulo, lavouras de café no interior de São Paulo, em Campinas, e fábricas na capital. Então, a origem da família italiana chegando no Brasil. Eu já viajei a 39 países, né? Eu gosto muito de viajar e falo 5 idiomas, né? O português como língua materna, inglês, espanhol, italiano e francês. Bom, além do escritório, né? Eu falei que a Perrot Advocacia no início, eu falei que a Perrot Advocacia é muito mais do que um escritório de advocacia. Então, chegando aí para finalizar a nossa apresentação, né, dizendo que a Perrot Advocacia ela não se resume ao escritório de advocacia, ela vai além. Né? Além dos serviços que o escritório coloca à disposição dos clientes, né, a gente produz informação sobre planejamento patrimonial da família, sobre o direito de família, sobre o direito das sucessões, e isso ali nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, o blog do site, né, como mostrei para vocês. Então, eu recomendo realmente, fortemente, que você passe aí a seguir a Perrot Advocacia na mídia social aí da sua preferência. Esses assuntos de direito de família e direito de sucessões não tem como escapar. Né? Certamente, em vários momentos da sua vida, você vai precisar. Então, aí diversas questões, né? Das questões familiares mesmo, né? Que acontecem. Então, é bastante interessante. Quando acontecer alguma coisa, você já está informado, já viu um post nosso, né? Já tem um pouco mais de conhecimento aí, e algumas dicas que a gente sempre procura dar, tá certo? Como essa, né? Que eu dei hoje, falando assim, tente sempre a conciliação, a mediação, evite terceirizar essa decisão para o juiz. Os processos estão muito longos, demorados, ficam caros, né? Então, a gente vai dando essas dicas, vai falando como você resolver esses problemas que aparecem aí no cotidiano de uma forma mais simples ou até atuar aí preventivamente, né? Com planejamento patrimonial que é muito bom. Bom, então, nossa página aí no YouTube, nossa página foi inaugurada o ano passado. E é uma grata satisfação ver, né, que o número de seguidores está crescendo. Se você ainda não nos segue, clica ali agora mesmo, né, no inscreva-se no nosso canal. Sempre que houver um vídeo novo,
você vai ser avisado que tem um vídeo novo e você, então, assim, não vai perder nada, não vai perder nenhum conteúdo. Se você gostou, né, do nosso vídeo, nesse vídeo de apresentação, dessa apresentação, esse nosso bate-papo hoje, falando sobre escritório, as nossas áreas de atuação e dando algumas pequenas dicas, né, sobre direito de família, que a gente sempre acaba falando, né, quando está dizendo porque o escritório faz uma coisa, faz outra, direito de família, direito das sucessões e o planejamento patrimônio sucessório, deixa aí o seu like, né, esse like é muito legal para a gente, né, ver que a gente aí está no caminho certo, acaba incentivando a gente a produzir cada vez mais conteúdo aí para você. Se você não leu o artigo do blog, agora corre lá, lê, complementa essa informação. Mas dê o seu like aí e a gente então se encontra no próximo vídeo. Você também pode deixar aí sugestões nos comentários aqui ou nas mídias sociais de assuntos aí que você queira que a gente produza e a gente acaba produzindo aqui, montando um vídeo para você e escrevendo artigos, orientando também, tá bom? Então, fico por aqui, até o próximo vídeo e um forte abraço.